Olá, seja bem-vindo ao Estudo Bíblico. Aqui é o pastor Rob da Onda Dura Joinville. É uma alegria estar com você para juntos estudarmos o texto bíblico. Nós estamos analisando Atos dos Apóstolos. Aliás, hoje estamos no capítulo 11, um texto que vai apresentar uma resolução de problemas, algo bem importante. Você já teve que resolver algum problema? Você já teve que tratar algum conflito? Saiba que esse estudo bíblico, então, é para você. Aliás, já vou colocar aqui para vocês, essa é a nossa pergunta de hoje. Como resolver conflitos? E algo importante para você compreender. Mas para responder essa pergunta, estudando o texto de Atos 11, meu amigo Gustavo Kuipers, pastor aqui da Onda Dura também, estará participando desse tempo especial. E aí, Gustavo, tudo bem? E aí, tudo bem, pastor Rob? Olá, pessoal de casa. Sejam bem-vindos a esse tempo. Bom demais, um novo capítulo, onde a gente ainda vai conversar sobre alguns tópicos do capítulo 10, reforçar eles, mas também, enfim, investir num novo assunto, numa nova, enfim, naquilo que se amplia a partir disso. A gente viu no capítulo 10 uma expansão do evangelho a Cornélio, enfim, a gentios, a pessoas que não são judeus, e agora mais pessoas, discípulos judeus, vão ficar tendo conhecimento disso. A gente vai ver, enfim, o que isso vai gerar no meio da igreja, o que isso vai provocar no meio da igreja. Certamente o nível de maturidade na igreja é avançado a partir também desse texto aqui, inicial no capítulo 11. Estou bem feliz para a gente conversar sobre isso, vai ser bom demais. Com certeza. É até interessante que esse capítulo 11 ele trata um aspecto mais relacional dentro da igreja, mostrando de forma escancarada que os relacionamentos eles têm momentos difíceis, momentos de conversas francas e conversas abertas. Até é importante nós entendermos isso porque na expansão da igreja, por exemplo, capítulo 6 surgiu um problema. Qual era o problema? As viúvas não estavam sendo atendidas, viúvas helenistas não estavam sendo atendidas. Você tem também outro problema que você tem desde o capítulo 4, o que? A perseguição, seja interna ou externa, problemas internos ou externos. E aqui no capítulo 11 especificamente, você vai ter também uma consequência desse crescimento do evangelho. No capítulo 10, como o Gustavo estava mencionando, Cornélio foi evangelizado, um centurião. Para quem não assistiu esse estudo bíblico, nós temos 3 estudos falando somente sobre o capítulo 10, versículo por versículo, detalhe por detalhe. Então é bem importante, você pode assistir depois esses estudos bíblicos também. Mas no capítulo 10, resumindo, o que você tem? Primeiramente, Deus preparando o coração de Cornélio para ouvir o evangelho. Deus usa um anjo para fazer isso. Depois você tem Deus preparando Pedro para pregar o evangelho a Cornélio. Afinal de contas, Pedro tinha uma resistência a estar com o Cornélio porque ele era um gentil. E algo que nós vamos ver hoje está relacionado à forma como Pedro enxergava e o motivo dele ter essa resistência. Depois nós vamos explicar melhor para você. Continue assistindo esse estudo bíblico que é muito importante. Mas também algo muito precioso que acontece no capítulo 10 é que Deus proclama a mensagem através de Cornélio e, consequentemente, os gentios, eles creem em Cristo Jesus. E depois dessa conversão, o Espírito Santo desce sobre eles. Existe aquilo que é chamado por muitos como o Pentecostes gentílico. Aliás, esse é o segundo texto onde depois do derramar do Espírito, há a evidência clara do falar em línguas. E esse sinal, ele demonstra que não somente os judeus que estavam na festa de Pentecostes receberam o dom do Espírito e viveram as experiências sobrenaturais, mas também os gentios. Por isso que o capítulo 10 marca um avanço que até então não tinha acontecido, que é esse derramar de forma tão clara do Espírito e esse derramar dos dons, o que causou um certo conflito, é o que nós vamos ler agora, Atos capítulo 11, versículo 1. Olha o que diz o texto. Logo chegou aos apóstolos e a outros irmãos da Judéia a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Eu vou parar só no versículo 1 e vou explicar algo para você. Gente,
o que nós estamos aprendendo nesse texto? Rapidamente uma informação chegou até Jerusalém. Lembre que em Jerusalém estava a central, a sede da igreja de Jesus e, consequentemente, apóstolos e também algumas lideranças cristãs estavam lá em Jerusalém. Já havia se passado algum tempo de Pentecostes, pelo menos 2 anos é o que é compreendido, e quando isso aconteceu, lá em Atos capítulo 11, que é o momento em que foi derramado o Espírito sobre os gentios, a notícia rapidamente chegou até a Judéia, até os irmãos que estavam em Jerusalém. E a questão não é uma notícia chegar, a questão é como nosso coração recebe a notícia. Como nós estamos ouvindo acerca da conversão dos outros, acerca daquilo que outros estão vivendo. E o versículo 2 mostra então qual foi a reação. Mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram, dizendo: você entrou na casa de gentios e até comeu com eles. Perceba que na hora em que Pedro retornou a Jerusalém, ele recebeu duras, severas críticas. O que essa palavra crítica aqui significa? Separar, fazer distinção, discriminar. Ou seja, fala sobre separar em 2 lados, colocar uma separação entre quem ele era e quem os outros eram. A crítica dos judeus, dos discípulos judeus a Pedro, é porque ele tinha sentado à mesa, tinha entrado na casa de gentios, ou seja, ele tinha se relacionado. E antes de falar sobre especificamente essa relação que Pedro teve com os gentios, eu preciso explicar o seguinte: esses judeus, os discípulos judeus, algumas versões até falam sobre judeus, discípulos circuncidados, ou que eram da circuncisão. Fala sobre pessoas que, por mais que tenham aceitado o cristianismo, ainda não tinham compreendido de maneira clara a separação entre cristianismo e judaísmo. Eles achavam que o cristianismo era uma consequência do judaísmo, era um upgrade do judaísmo. Eles achavam que era um passo além. Eles não tinham compreendido que o cristianismo era algo totalmente novo, que havia sido trazido por Cristo Jesus para romper, inclusive, com muitas tradições religiosas que o judaísmo carregava. Obviamente, a circuncisão era um rito de entrada essencial para os judeus. Mas para os cristãos, em momento algum, a circuncisão foi estabelecida. Pelo contrário, o que fica evidente é que a entrada para o cristianismo estava relacionado ao batismo, o que acontece no final do capítulo 10. E diante dessa realidade, pessoas que tinham uma limitação na forma de compreender, ou seja, os judeus da circuncisão, que tinham uma compreensão de que era necessário alguém se circuncidar para se tornar um cristão verdadeiro, porque inicialmente precisava deixar de ser gentil para assim ser um cristão verdadeiro, logo eles criticaram Pedro. Então, essa crítica esteve fundamentada em preconceitos que haviam sido estabelecidos por esse grupo. Entenda algo bem importante. Dentro da igreja vão existir grupos de relacionamentos, de vínculos e afinidades. O que não pode acontecer é grupos que se unem para desprezar os outros. Inclusive, o questionamento contra Pedro foi: você entrou na casa dos gentios e até comeu com eles. Por que esse questionamento? Gustavo, qual é a razão desse questionamento de entrar na casa, comer com os gentios? Qual era o problema para os judeus? Sim, então, os judeus, o que se prezavam, por seguir a lei, ou que buscavam de uma maneira bem zelosa estar de acordo com a lei de Deus do Antigo Testamento, que no caso era a escritura que eles haviam em mãos,
Esses judeus, eles consideravam que entrar na casa de um não-judeu, de um gentio, e pior ainda, comer com eles era um ato de impureza, era um ato de eles estarem se declarando impuros e estarem se contaminando até com aquilo que não faz parte desse reduto chamado povo de Deus. Ou seja, Deus ele instituiu leis para o seu povo, Deus ele colocou critérios, padrões a serem seguidos, ele colocou aquilo que distinguia seu povo de outros povos. Por quê? Porque o povo de Deus é um povo necessariamente santo, e santo é justamente um povo separado, um povo específico destinado ao Senhor. E essa santidade, é óbvio, né? Ela está muito vinculada ao chamado de Deus, ao que Deus produz e gera no coração do seu povo, mas também, sabe aquela famosa história, né? Você não é todo mundo? Então, Deus olhava para o povo dele e falava, olha, você não é todo mundo, você não é igual aos outros povos. Se os outros povos adoram outros deuses, você não vai adorar, você vai adorar apenas a mim. Por isso ele diz para não ter falsos ídolos, para não adorar falsos deuses e somente ao Senhor, o Deus verdadeiro. Se os outros povos matam, assassinam, vocês não vão. E assim por diante. E uma das coisas, como você pode ver, por exemplo, lá em Levíticos capítulo 11, é justamente sendo falado de que uma dessas coisas que distinguia esse povo, em meio à sua cultura, em meio à sua forma de viver a vida, era em questão de regras alimentares. Isso tinha diversos princípios, desde questões sanitárias, questões sociais, questões culturais, mas também tinha esse princípio da santidade ali, que é muito demonstrado ao longo do livro de Levítico. Agora, qual que é o grande problema? O grande problema é que o povo de Israel, o povo do Antigo Testamento, passou a valorizar esses elementos que foram colocados na lei de Deus como sendo elementos para a vida santa desse povo, ou seja, para a vida separada desse povo, distinta de outros povos. Eles passaram a olhar para isso como sendo isso que fosse produzir neles a santidade. Como se isso fosse produzir neles os serem especiais, os serem separados por Deus. Enquanto que isso era apenas uma marca, uma consequência deles serem esse povo exclusivo, esse povo escolhido de Deus. Agora, eles estavam inclusive, isso a gente vê em diversos profetas, né? E não é diferente aqui da época de Jesus e pós-Jesus aqui em Atos. Não é diferente a gente perceber que muitos dos judeus, muitos do povo de Israel, se esqueciam inclusive do próprio Deus, se esqueciam inclusive de uma devoção verdadeira e sincera diante do próprio Deus, para se apegar a esses rituais religiosos, regras alimentares e outras coisas, como se isso fosse inclusive até maior ou mais especial do que o próprio Deus, em última análise. Então é interessante a gente perceber isso, né? Essa manipulação inclusive da lei santa de Deus, para que agora eu consiga ter esse controle e domínio em minhas mãos. Então, por exemplo, Pedro chega para eles com uma coisa muito boa. Poxa, pessoas se converteram, o evangelho está avançando. Vocês lembram que Jesus falou para o evangelho avançar por todo mundo? Então isso está acontecendo. Só que olha como era forte aqui essa cultura e a contracultura que Pedro vive ao entrar na casa deles. Porque ao ter feito isso, mesmo que algo tão maravilhoso aconteceu, a conversão de gentios, ainda assim não foi isso que chamou a atenção deles. O que mais chamou a atenção deles para eles rebater Pedro e conversar foi: Pedro, você entrou na casa de gentios, você comeu com gentios. O que eles estavam querendo dizer com isso? Pedro, você se tornou impuro, você se sujou junto com eles, você agora, enfim, está desonrando a lei de Deus. E é óbvio, né? Até aqui eles não tinham tido a mesma visão que Pedro havia tido, né? E aqui também a gente vai dar continuidade, enfim, a esse assunto. É isso aí, algo interessante, inclusive, aqui para a gente refletir sobre essa distinção, né? Eles ouviram a palavra de Deus e quanto a isso, tá tudo bem, ouviram a palavra de Deus, estão seguindo a Cristo. Ok, o problema não é esse, o problema, Pedro, é que você sentou com os gentios. E isso é tão sério que depois, no capítulo 15 de Atos, vou dar um spoiler para vocês, vai ter um concílio em Jerusalém, onde a igreja vai voltar a discutir esse assunto. Mas não somente isso. Pedro, que aqui foi um instrumento de clareza para os irmãos, acaba sendo questionado por Paulo em outro momento e sendo inclusive advertido de forma severa por Paulo. Então, entenda que esse conflito interno dos judeus ou daqueles que tinham uma ligação a essa visão mais rigorosa do cumprimento da lei, acabava sendo uma disputa, uma luta interna grandiosa,
foi realmente um renovar da mente, uma transformação do entendimento que demorou a acontecer. Tanto que por isso que a gente não tem que esperar necessariamente que todo aquele que se converteu de cara abandonou todas as formas de pensar que havia nele. Tanto que o chamado recorrente, né, da palavra de Deus, no Novo Testamento a gente vê isso muito claro, é para que a nossa mente seja renovada, Sim. que a gente tenha essa mente sendo renovada. E isso é sim um evento, é sim um encontro com Cristo, mas também é processual à medida em que você vai negando formas de pensar e passando a pensar agora de uma nova forma, com uma nova mente, com a mente de Cristo, né? Então, por exemplo, aqui é muito claro, por mais que eles já eram judeus convertidos ao cristianismo, o judaísmo dessa época era um judaísmo muito meritório, não era um judaísmo de graça, era uma religião de mérito, era uma religião de lei, de cumprimento da lei, e portanto sou abençoado, cumpro a lei e portanto sou santo, cumpro a lei e portanto sou do povo de Deus, lei e mérito e tudo mais. Então, por mais que eles tinham sido encontrados pelo evangelho, isso ainda estava um pouco na mente deles. Então, como assim agora esses que não cumprem a lei, como assim agora esses que não seguem as regras alimentares que a gente segue, que a gente tem o mérito de seguir, como assim esses agora estão sendo salvos também, estão tendo acesso a isso e tudo mais? Então era uma confusão até de princípios, né? Que mostra que a conversão deles não os liberava da necessidade de passarem ainda por processos de amadurecimento e de maior compreensão dessa nova mentalidade em Cristo. Né? Exatamente. Mas vamos para o texto. Boa. Versículo 4 tem a resposta de Pedro, né? Olha o que diz. Então Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido. Versículo 5 disse: eu estava na cidade de Jope e enquanto orava, num êxtase, tive uma visão. A ênfase, inclusive, sobre a visão fala sobre uma revelação divina. Qual foi a revelação divina que Pedro teve? Algo semelhante a um lençol grande foi baixado do céu, preso pelas 4 pontas, vindo até onde eu estava. O lençol grande, gente, aqui está falando sobre algo que está sendo colocado acima. Fala sobre um novo tempo, uma nova era, a igreja que está surgindo. Preso pelas 4 pontas demonstra que era algo que estava totalmente firme e sólido. Versículo 6. Quando olhei dentro do lençol, toda espécie de animais domésticos e selvagens, répteis e aves. Ele viu animais que eram considerados impuros, juntamente com animais que eram considerados puros. E ouvi uma voz dizer: levante-se, Pedro, mate e coma. Ou seja, mesmo que esses animais sejam impuros, mate e coma. E eu respondi: de modo nenhum, Senhor, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Não vou comer, eu não vou me envolver com aquilo que é impuro. Eu não sou alguém que despreza a sua lei. Mas a voz do céu falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. A ênfase aqui está sobre o poder de Deus de exercer uma purificação, uma transformação. Isso aconteceu 3 vezes antes que o lençol, com tudo que ele continha, fosse recolhido ao céu. Algo interessante aqui que precisa ser demonstrado é como Pedro ele foi avisado sobre isso por 3 vezes, de forma repetitiva. Por quê? Porque ele teria que entender claramente o que estava acontecendo, ele precisava guardar em sua mente, ele precisava assimilar esse entendimento. A repetição é uma forma de falar sobre a importância desse conteúdo e a necessidade de guardá-lo. Então, Pedro continua no versículo 11 dizendo: nesse momento, 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa onde eu estava hospedado. O Espírito me disse que eu fosse com eles. Olha só, antes ele teve uma visão e agora o Espírito falou com ele claramente, sem nada questionar. Esses 6 irmãos me acompanharam. Por que 6 irmãos? Porque é o número de testemunhas necessário para você comprovar um fato. Então ele levou 6 irmãos junto. E logo entramos na casa do homem que havia mandado nos buscar. Ele nos contou como um anjo havia aparecido em sua casa e dito:
envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele lhe dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos. Aqui, gente, nós temos uma informação adicional que não apareceu no capítulo 10. Para quem já estudou o capítulo 10, você sabe que Pedro está contando de novo uma história que já aconteceu lá atrás. Essa história, inclusive, ela é repetida 3 vezes no capítulo 10 e 11. E o que Pedro está contando aqui é um detalhe que não estava no capítulo 10, que a expectativa de Cornélio ao chamar Pedro é que Pedro lhe falasse sobre a salvação. Como eu e a minha casa nós podemos ser salvos? Como nós encontramos a verdadeira salvação? Você vai lembrar que Cornélio era um homem temente a Deus, sua família era temente a Deus, que eles eram generosos. Mesmo tendo todas essas qualidades, eles entenderam que precisavam de salvação. Versículo 15. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor quando ele disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Detalhe, para quem Jesus falou essas palavras? Para os seus discípulos. Somente os discípulos é que seriam batizados pelo Espírito Santo. E a pergunta é: quem é que teve o Espírito derramado sobre eles? Sobre quem o Espírito desceu? Sobre os gentios. Logo, o que Pedro estava fazendo aqueles irmãos de Jerusalém assimilar é que os gentios estavam sendo recebidos como discípulos de Jesus. Ele continua no versículo 17. E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva, não é um pouco menos, nem mais, é a mesma dádiva, é o mesmo Espírito, é a mesma porção de Deus. Uma vez que concedeu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? É muito emblemática essa pergunta de Pedro, porque causa uma reflexão nesses irmãos. Uma reflexão diante de 4 coisas que são ditas, que são claramente apresentadas nesse texto e que precisam ser estabelecidas. Primeiramente, houve uma visão divina. E essa visão que veio de Deus mostrou claramente: Pedro, você deve ir para Cesareia. Mostrou claramente: Cornélio, você precisa buscar Pedro e precisa ouvir o que Pedro tem a te dizer. A visão divina de onde vem a organização dessa história, a junção dessa história. Por isso, o centro da conversão de Cornélio não está nem em Cornélio nem em Pedro, mas em Deus, que deu essa visão para ambos se unirem. Segunda coisa que precisa ser ressaltada também é a ordem que Deus deu, a ordem divina, tanto a Pedro quanto a Cornélio. Como Deus, ele tem esse poder de determinar, ele orienta o caminho. E mais, a presença dos 6 irmãos, como eu mencionei antes, traz uma certeza e uma testificação. Esse fato é verdadeiro, ele realmente aconteceu. Mas também há uma terceira coisa que precisa ser ressaltada aqui do que Pedro fala, é a preparação divina. E quando você fala de preparação, é que Deus não deixou nenhum detalhe para trás, Deus não deixou nenhuma evidência, nenhuma coisa perdida. Pelo contrário, ele amarrou toda a história, toda a circunstância. Deus trouxe essa unidade ao falar simultaneamente e conduzir simultaneamente. Mas, por fim, algo que precisa ser ressaltado é a ação divina. Porque a ação divina, o derramar do Espírito, é a maior comprovação de que Deus estava participando desse evento.
E algo importante que precisa ser dito aqui, além do que já explicamos anteriormente, mas o versículo 17, Pedro deixou claro, gente, se Deus derramou o Espírito dele sobre os gentios, quem somos nós para questionar, para nos opormos, para nos levantarmos contra aquilo que Deus está realizando? Diante da ação divina, ninguém pode se opor, ninguém pode se levantar. Nós temos que nos submeter. Pedro entendia o lugar de Deus e o seu lugar. Pedro entendia o que Deus realizava e como ele deveria, como um servo, obedecer. Diante disso, fica muito evidente a intervenção de Deus em toda essa história. E dentro desse resumo, com 4 tópicos, inclusive, isso aqui foi organizado pelo John Stott e é amplamente utilizado por muitos comentaristas. A forma como Deus se revelou a Pedro e Cornélio nessa situação e como Pedro e Cornélio, então, compreenderam que ele é o centro dessa história. É muito bom, porque Pedro, ele também era um judeu, né? Ele também era um judeu convertido ao cristianismo. Ele também era apegado ainda um pouco da sua cultura, do seu contexto. Ele tinha ainda algumas coisas que ele também estava precisando ser moldado pelo próprio Deus. E o próprio Deus começa a quebrar essa mentalidade dele e fazer com que ele saia da sua bolha e expanda o evangelho também aos gentios, também aos judeus, lá com a visão já do lençol sendo baixado 3 vezes, e aí ele compreendendo a respeito de pureza, impureza, aquilo que Deus quer purificar, aquilo que Deus pode purificar. E a partir disso, olha que interessante a conclusão que ele chega. Ele tem uma revelação de algo muito profundo, não é que tipo assim, aconteceu qualquer coisa, não, aconteceu algo muito profundo, muito impactante, que o convenceu claramente, não havia dúvidas diante de Pedro. Pedro, ele tinha tanta convicção que agora, diante de outras pessoas que tinham e proferiam a mesma fé que ele, de mesma origem, né, judeus convertidos ao cristianismo, ele consegue agora com estes argumentar, gente, não é dessa forma que vocês estão pensando. E qual é esse fator fundamental? É justamente essa conclusão que ele chega de perceber que o mesmo dom do Espírito Santo que foi derramado sobre os apóstolos em Pentecostes, agora estava sendo derramado sobre Cornélio, na casa de Cornélio. O mesmo dom, o mesmo Espírito está sendo derramado sobre eles, inclusive com as mesmas evidências, ele vê da mesma forma, assim como lá em Pentecostes, em Atos capítulo 2, ele viu línguas sendo faladas, ali também em Cornélio, na sua casa, na sala, ele vê também, ou seja, é uma visão tão clara, é uma manifestação tão específica, tão concreta, que ele diz, olha, não tem como duvidar do quê? De que é Deus que está fazendo isso, e de que é vontade de Deus isso, e que tudo é da vontade de Deus, e que foi Deus quem escolheu para que fosse dessa forma. Então, inclusive, diante dos seus colegas e amigos, esse confronto que vem, esse questionamento que vem, a resposta de Pedro é muito interessante, porque é do tipo assim, gente, eu não comi lá com ele só porque eu quis, não é porque eu estava com fome que eu fui lá comer com ele, é porque Deus mandou. Deus deixou muito claro que era para fazer isso. É da vontade de Deus. Foi Deus que deu a visão a mim. Foi Deus que deu a visão a Cornélio. Foi Deus que nos uniu. Foi Deus que, através ali da pregação do Evangelho, fez derramar o seu Espírito sobre eles. Foi Deus que aceitou eles no seu povo. E se Deus aceitou eles, inclusive com essa marca tão inconfundível do derramar do Espírito Santo, quem somos nós, quem sou eu para negar 2 coisas? Negar o batismo a eles e negar a comunhão terrena a eles, a comunhão com a igreja. Ou então agora só na eternidade eles poderiam estar com Deus e com o povo de Deus. Não. Tanto aqui, terrenamente falando, aqui na terra, eles agora, afinal de contas Deus havia feito isso, eles não tinham nenhuma capacidade, a menor condição de negar, seja o batismo, com a aceitação dessas pessoas na igreja, porque Deus já as aceitou, seja então a comunhão com essas pessoas, o estar junto, o entrar na casa, o comer junto, o sentar à mesa. Quem eram eles para negar isso se Deus estava aceitando? Negar isso seria ir contra o próprio Deus, e aceitar isso, entrar na casa e comer com ele, seria o quê? Se submeter ao próprio Deus. Inclusive, sacrificando a si mesmo, abrindo mão de si mesmo, abrindo mão de aspectos, inclusive culturais de si próprio, para se apegar e se submeter àquilo que Deus estava fazendo, realizando e também exigindo dos seus discípulos. Né? É isso aí, maravilha. E olha só, versículo 18 para concluir. Ao ouvirem isso,
pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Olha só que coisa maravilhosa. Eles pararam de levantar objeções, ou seja, eles se submeteram, eles entenderam o que Pedro explicou. Tanto houve disponibilidade em Pedro explicar, quanto houve disponibilidade dos judeus da circuncisão em ouvir. Por mais que eles estivessem com um parâmetro contrário, com preconceito, na hora que eles ouviram a explicação de Pedro, o coração deles foi quebrantado. Eles se submeteram e aceitaram isso. E começaram a louvar Deus dizendo. Interessante que dizer que eles louvaram a Deus demonstra que eles se alegraram com isso. Eles estavam com o coração endurecido, eles estavam bravos com Pedro, se opondo à atitude de Pedro, mas quando o coração foi quebrantado, saiu louvor a Deus dos seus lábios. E até é muito precioso isso, porque você percebe a consequência dos relacionamentos que foram consertados, que foram restaurados. Um louvor genuíno e verdadeiro a Deus. Essa é uma realidade. E aí eles dizem, é Deus que está fazendo isso com os gentios, eles estão recebendo a vida eterna. Maravilha, nós vamos nos alegrar porque Deus está fazendo isso. Diante da obra que Deus está realizando, nós não vamos nos opor, nós não vamos ser um empecilho, nós vamos participar celebrando e reconhecendo, é o favor de Deus. Diante disso, só temos a agradecer, louvar o nome dele e nos submeter. É por isso que eu coloquei aqui algumas ações como sendo ações para resolver conflitos. Primeiro, valorize os relacionamentos. Quando eu digo valorizar, é não fugir, é não abandonar os relacionamentos, é não desprezar o relacionamento, mas dar valor a se relacionar. Quem deseja resolver conflitos, se aproxima, senta, conversa, vai do lado. É muito importante isso. Segundo, discuta a situação. Discutir é expor a sua opinião. Assim como os judeus colocaram a opinião deles, como é que é isso? Como que você sentou comer com um gentio? Da mesma forma, Pedro, ele explicou a sua versão sobre o assunto. Algo também importante, entenda qual é a vontade de Deus. O que Deus deseja realizar? Qual é o propósito que Deus estabeleceu? Como Deus está conduzindo essa história? É óbvio, quando a gente fala sobre a vontade de Deus, nós temos um parâmetro claro para isso, que é as Escrituras. Nós temos a Bíblia como a palavra de Deus e instrução para a nossa vida. E diante disso, quem tem a palavra final nas discussões que criamos é a palavra de Deus. E como um resultado disso tudo, nos relacionamentos que estão sendo restaurados e estão vivendo em amor, como resultado nós teremos uma unidade que glorifica a Deus. Sempre quando a igreja, quando os irmãos, quando as famílias restauram os seus relacionamentos, Deus, ele é glorificado. Amém. E o que eu chamo a atenção também sobre essa atitude de Pedro, que o pastor Rob aqui bem descreveu, né, nos tópicos, é o quão direto ele foi em dar essa resposta, né? O quão lógico ele foi em dar essa resposta. Ele não ficou aqui apegado ao que eles iam pensar, o que eles iam achar, ou realmente, né, nós tínhamos os mesmos pensamentos, todos nós aqui somos judeus convertidos ao cristianismo, então como que eu tenho que cuidar com cada uma das palavras, qual que é a ginástica mental que eu tenho que fazer aqui? Não, ele foi muito direto e claro, havia nele convicção da vontade de Deus, convicção da ação de Deus em meio a promover aquela ação, aquela decisão, e diante disso ele não ficou com rodeio, não ficou com medo, não ficou com receio, ele foi claro e objetivo em dizer para eles, explicar a situação.
Em deixar clara a situação. E isso produziu neles o quê? Aceitação, produziu neles um entendimento, produziu neles a nova agora abertura também a essa realidade, a esse novo fato. E é bem interessante, né? Que é uma abertura a esse novo fato, ao fato de ter gentios dentro da igreja, vivendo na igreja, sendo batizados, fazendo parte do mesmo povo de Deus. Mas ainda, bem como o pastor Rob disse também, a gente vai passar por alguns debates ainda na sequência do desenvolvimento da igreja primitiva para entender melhor como funciona esse mundo aí, né? A gente vai ver, por exemplo, ainda em Atos, concílios, onde são reuniões de líderes da igreja para discutir justamente isso, qual que é o ponto de envolvimento desse judaísmo que a gente traz ao cristianismo e qual não deve mais ser, onde que rompe, onde que não rompe. Se a gente for ver nas cartas também, né, por exemplo, Paulo aos Gálatas, é muito claro, é um debate sobre esse mesmo assunto, sobre esses mesmos tópicos, judaísmo, cristianismo, onde que dá continuidade, onde que dá descontinuidade, enfim. Então é bem interessante perceber, mas que, tendo origem nesse discurso de Pedro, numa resposta clara e objetiva, ele não fugindo do conflito, ele não fugindo de dar a explicação clara ali que merecia ser dada, as pessoas também entenderam, aceitaram, assimilaram essa verdade, entenderam que era da vontade do próprio Deus que isso estivesse acontecendo. Né? Maravilha, hein, Gustavo? Que texto precioso. Bom demais. Né? Você sai de uma situação evangelística para resolver conflitos no meio da igreja e depois disso você tem a igreja cumprindo o propósito de Deus e glorificando a Ele nessa terra. Aliás, gente, a partir do versículo 19, será que eu dou spoiler pro pessoal? Pode dar, né? Um pouquinho. Vou dar só um pouquinho de spoiler, só um pouquinho, gente. A partir do versículo 19, nós vamos ver o que é uma igreja que está cumprindo em unidade o propósito que Deus estabeleceu. Ser cristão. É sobre isso que nós iremos falar a partir do versículo 19. Mas esse assunto será na semana que vem, quando nós estaremos então ministrando o versículo 19, você não pode perder Atos 11, 19. Semana que vem, estudo bíblico, toda segunda-feira a gente está aqui e você pode participar desse tempo especial. Aliás, o pessoal pode deixar aqui embaixo nos comentários, né? Aquilo que está achando dos estudos bíblicos, que Deus tem falado no seu coração. Mande perguntas também, você tem liberdade para participar disso. Eu vou dar um semi-spoiler. Olha aí. Que é assim, ó. Semana que vem é um estudo bíblico de Atos muito especial, mas eu não vou dizer o porquê que é muito especial, mas é muito especial, muito especial. Agora sim, hein? Até eu fiquei em dúvida agora. Até eu tô querendo saber, fiquei curioso, dúvida não, fiquei curioso. Entendi. O que o Gustavo quer trazer, hein? Não, mas semana que vem a gente conversa. Semana que vem nós vamos cobrar do Gustavo algo especial, hein? Vamos ver o que é. Isso aí. Vamos lá, vamos ver. Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Um abraço. Tchau.